Oi, eu sou a Nanas e eu tô aqui pra falar pra vocês a minha experiência com a mala que eu trouxe do Brasil pro Japão. Se você vai trabalhar numa fábrica aqui no Japão, então esse vídeo aqui é pra vocês também, pra vocês entenderem mais ou menos como foi a dinâmica comigo. Quem sabe isso daqui te ajuda também a fazer sua malinha pra vir pra cá. Então, gente, a primeira dica que me deram, assim, que é uma coisa que eu fiquei alucinada, falei, eu preciso resolver isso daí. Traga muito medicamento. Eu trouxe uma bolsinha que é da Shein, cheia de remedinhos, cheia assim, entre aspas, não tinha muita coisa, porque eu fiquei morrendo de medo deles me vetarem, eu ter problema na imigração. E você tá vindo pra cá já morrendo de medo de não dar certo, né? Então, assim, a gente já fica com medo das coisas darem errado, aí eu já não trouxe muita coisa, não. Então, o que que eu trouxe aqui? Eu trouxe 2 cartelinhas de um relaxante muscular, o Dorflex, e depois eu fiquei morrendo de medo, porque eu descobri que a dipirona ela é proibida em alguns lugares, inclusive no Japão, né? A dosagem que a gente usa no Brasil, eles não aprovam aqui. Aí eu falei, pronto, só que minha mala já estava pronta, aí eu falei assim, meu, quer saber, eu vou levar, são só 2 cartelinhas e tal. Essa minha mala que eu trouxe pra cá, inclusive, eles arrebentaram o cadeado só dessa mala. Então eu tenho na minha cabeça que eles abriram pra ver o que que tinha ali direito e passou batido e foi embora. Eu trouxe sim, dentro aqui junto com as medicações, a bula de cada coisinha, mas eu tirei da caixa pra diminuir o volume, né? Eu trouxe salompas, não usamos nada de salompas, gente, nenhuma vez aqui. Trouxe um antialérgico, porque às vezes ele tem um pouquinho de alergia de camarão, não é bem uma alergia, não sabe direito o que é, trouxe pra precaução. Trouxe Advil, e a única vez que a gente usou o Advil, com ibuprofeno aí, né, e tal, foi porque eu tava com uma leve dor de cabeça de um vinho muito barato que eu tomei. Aí eu precisei tomar e deu super certo, assim. E eu trouxe também um Buscofem, que é um remédio pra cólica. Esse eu usei, assim, muito, porque minha cólica tem sido muito forte aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que talvez, né, tenha sido essa rotina do Nicotai e tal, estresse, de mudança e tal, sei lá o que. Acabou que eu tenho muita cólica, tenho muitas dores e eu tô usando bastante esse medicamento. Eu uso 1 ou 2 por mês. Isso sim eu tô usando. Então foi uma dica que pra mim não foi muito boa. Eu gastei um dinheiro, tô com medicamento aqui, que, né, daqui a pouco vai vencer e não usamos nada. Estamos aqui já tem 5 meses e assim, até agora nem eu nem meu marido precisamos dessa medicação por causa de cansaço ou dores trabalhando na fábrica. O que a gente usou e que eu recomendo fortemente, assim, que ninguém tinha me dado essa dica, foi trazer a meia de compressão, porque a gente trabalha em pé. Isso qualquer médico vascular vai te dar essa dica. Eu tive trombose, né, no Brasil, e aí tem um acompanhamento com vascular lá, e ele falou pra mim, usa meia de compressão pro resto da sua vida. Então eu trouxe pra cá. Outros médicos que eu conheço da família, assim, super renomados também, indicaram também usar a meia de compressão, porque a gente vai trabalhar em pé. Então qualquer médico vai te dar essa dica no mundo, assim, em qualquer profissão, que você fique um pouquinho em pé. Inclusive eu recomendo que você traga a meia de compressão do Brasil, porque eu, pelo menos, eu tô usando uma até hoje, que eu já usava lá, e eu achei muito melhor das que eu vi aqui, tá? Se você tem uma dica de uma meia boa de compressão aqui, que dure bastante, pode dar a dica aqui pra mim que eu quero. E se você quiser o link da que eu uso, é só olhar aqui na descrição do vídeo ou me pedir aqui que eu mando pra vocês também. Outra coisa que meu marido usou bastante, que ninguém tinha dado essa dica, é palmilha. Ele sentiu muita dor nos pés nos primeiros dias. E aí, ele comprou a palmilha e pronto, não sentiu mais nada. Então a gente trabalha em pé, ele nunca tinha trabalhado em pé do jeito que trabalha hoje. Eu trabalhava com produção de eventos, né? Então fazia 16 horas, às vezes 20 horas em pé. E tô acostumada, pode ser por isso. Agora ele, por exemplo, não sentiu dores. Então, tipo assim, a gente não usou. Então é uma dica que pra mim não foi tão boa. Uma dica que foi muito boa que a mulherada me deu era pra trazer calcinha e calça jeans. Realmente, pra mim, extremamente difícil comprar as que tem aqui, não tem como. Então isso foi muito boa, essa dica que me deram. E quando eu cheguei aqui, eu comecei nas lojas e eu pensei, meu Deus, ainda bem que eu trouxe um kitzinho assim, de jogos de calcinha e trouxe uma calça jeans a mais pra usar aqui. O que eu me arrependi foi ter trago menos tênis, eu trouxe só um par de tênis no começo, que eu falei, lá é barato, eu vou comprar. Só que no começo, gente, você tá ali com aquele dinheiro contado pra fazer as coisas. Se você sair comprando uma coisa aqui e outra coisa ali, esse dinheiro não vai render. Então até, inclusive, tem um videozinho meu aqui falando sobre o que a gente gastou no primeiro mês. Depois dá uma olhadinha lá, porque se você sair comprando todas as coisas que você quer, não vai dar certo nos primeiros meses, né? Então eu me arrependi de ter trago só um par de tênis. E me arrependi de não ter trago nenhum sapato mais bonitinho, assim, pra sair. Trouxe só uma bota e tal, que é um coturno que eu uso bastante. Por quê? A gente sai bastante aqui pra almoçar. E a gente vai em lugares gostosinhos, às vezes vai de carro de carona com algum amigo. E eu gostaria muito de estar com um sapatinho mais bonitinho. Aí eu compro aqui e tal, beleza. Mas eu queria muito ter trago um meu do Brasil que eu deixei pra trás. Eu queria ter trazido.
Uma coisa muito legal que eu trouxe também, que ninguém tinha dado essa dica pra mim, era trazer uma toalha de banho. Porque a gente chega podre lá das 30 e tantas horas de voo. Inclusive tem um vídeo aqui meu também que eu postei falando como foi essa trajetória pra vir do Brasil pra cá. E aí se eu não tivesse trago um kitzinho de toalha de banho na hora que eu cheguei aqui pra tomar um banho, isso ia me fazer muita falta. Então achei muito legal eu ter lembrado de trazer essas coisinhas assim. E eu trouxe também um paninho de prato, que eu já cheguei fazendo as coisas, ali eles dão uma panelinha de arroz pra gente. Eu fiz o vídeo aqui sobre isso também, tô falando sobre os vídeos que eu já fiz aqui, né? Porque eu já fiz vários vídeos aqui, espero que vocês tenham visto todos, né? Pra me dar um engajamento aí. Inclusive, e aí eu já cheguei cozinhando, fazendo ali, né, no primeiro dia à noite, né? Fiz uma comidinha pra gente e tal, e eu tinha essas coisinhas aqui também. Então essas foram as dicas das coisas que eu trouxe. Eu me arrependi de ter tirado os meus cabides ali da mala, porque ele é de plástico, é leve, eu tirei, falei, quando chegar lá eu compro, mas poxa, eu já tinha, e tava na mala e eu acabei tirando e nem era tão pesado assim, né? E me arrependi de ter trago muitas roupas. Eu trouxe roupas aleatórias, inclusive. Minhas roupas hoje em dia, elas não combinam uma com as outras, porque a gente não deixou nada assim praticamente no Brasil. Desmontamos toda a nossa casa. Então o que a gente trouxe pra cá é tudo que a gente tem. E aí, o que acontece? Eu trouxe as roupas que eu mais gostava. E chega aqui, você acaba não usando tanto, gente, roupa. Então traga, assim, coisinhas pessoais suas, coisinhas que você gosta, que vai lembrar um pouco sua casa, que vai lembrar um pouco sua família. Enfim, essas são as diquinhas iniciais, assim, sobre fazer a mala, que eu vi o pessoal falando. Lembrei de um detalhe. O desodorante e a pasta de dente. Eu trouxe e eu fiquei muito feliz de ter trago o primeiro de lá, porque eu tô usando a pasta de dente daqui e eu tô sentindo um pouco de diferença na sensibilidade dos meus dentes. Talvez eu não tenha comprado a marca boa, se até vocês tiverem uma dica boa aqui pra mim, porque eu usava uma Sensodyne, né, uma, assim, pra dentes sensíveis no Brasil. Eu trouxe 5 tubinhos daquela grande e trouxe sabonete e trouxe desodorante. E a gente sentiu muita falta do nosso desodorante do Brasil, até porque o meu marido usa no tênis, assim, também. E o que ele comprou aqui, ele não gostou tanto, assim. Então, depois, quando veio um parente do Brasil pra cá, a gente pediu pra trazer os nossos desodorantes, né? Que a gente gosta do de lá. Isso daí me deram dica e foi muito boa eu ter trago bastante deles. E eu já tive que repor com um parente que veio do Brasil pra cá. Bom, é isso. Se você também tiver uma dica boa para as pessoas que estão vindo do Brasil pro Japão, coloca aqui nos comentários para poder compartilhar aqui com as pessoas, para poder quem tá vindo de lá para cá vir com um pouquinho mais ali de informação, para quando chegar aqui dar tudo certo. Já aproveita, segue esse vídeo aqui, vai dar uma olhadinha nos meus outros vídeos e compartilha. Um beijo!